Olá, meus amores, como estão vocês? Bem-vindos ao canal de Lauriane Reis. Esse ano de 2025 será um ano de muita palavra, né? E eu espero que esta palavra venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Então, a palavra que eu tenho para vocês, ainda é a mesma. E esse ano vai ser muito dedicado ao avivamento, pregações do avivamento aqui nesse canal. Eu quero ler novamente aonde a gente leu da vez passada, né? Porque o Senhor tornou-me dar a mesma palavra, né? Então, bora lá. O que diz aqui em Jeremias 21, versículo 14, diz assim: E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela, né? E assim, a gente, quando meditou nesta palavra, quando eu compartilhei a palavra há poucos dias atrás, a gente falou que Deus estava tão irado com a cidade que no versículo 12, ele disse assim: ó casa de Davi, do mesmo capítulo, tá? Jeremias 23. No versículo 12, ele disse assim: julgai pela manhã juntamente e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Então, por causa da maldade do coração do homem, por conta das obras más que os homens haviam praticado, estavam praticando, ele estava sempre avisando o que iria acontecer. E o Senhor, ele sempre avisa. O Senhor sempre fala. Ele vai falar até com quem não é cristão. Ele vai falar até com quem não sabe, assim, o que é ir numa igreja, né? Deus vai usar pessoas para falar. Se não tiver um cristão que fale, Deus vai usar até o jumento para falar. Mas ele vai falar. Ele vai falar. E a palavra de Deus, ela é uma palavra que se cumprirá. Não tem profecias mais fortes do que as profecias que já estão na palavra de Deus. E esse versículo, ele fala muito, foca muito sobre as nossas ações. Vai vir um juízo. Nós seremos julgados pela nossa palavra, pelas nossas ações. Esta mensagem, ela é a todo tempo. Todo tempo é esta mensagem que tem que ser pregada. Nós seremos julgados, o juízo vem e a gente vai ter que prestar conta das nossas ações. Agora, a gente conhece um Jesus que nos perdoa, nos lava e nos purifica. Enquanto a gente ainda tem poder de falar, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, enquanto a gente ainda tem poder de se arrepender dos nossos pecados, enquanto a gente ainda tem poder de dizer: eu aceito Jesus, eu me arrependo das minhas falhas, eu serei uma pessoa diferente, eu mudarei. Porque nós conhecemos a palavra. Mas esse vídeo é para quem ainda não conhece a palavra. É para quem até conhece, mas não a pratica. Nós temos um Deus que ele trata, que ele repreende, que ele avisa, que ele também, né, faz com que as pessoas paguem por seus atos. É o que está bem dito aqui em Jeremias. Lá no Novo Testamento, a gente vai ver que é dito assim: não haverá outro sinal senão o sinal de Jonas. Então, não haverá outro sinal. Qual é o sinal? Né? Jonas pregou a cidade de Nínive dizendo: 40 dias Nínive será submergida. 40 dias Nínive será destruída, né?
Jonas não queria fazer aquilo. Ele não queria ir até aquela cidade. Mas Deus queria usar ele. Deus queria que ele falasse. E ele foi e falou. E foi uma pregação tão curta, uma mensagem tão curta, gente. Mas o povo ouviu. O povo se arrependeu. O povo se humilhou. E é tão simples. Jesus diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se arrepender de todo o seu coração, eu sararei a sua terra. Não é bem assim que diz o versículo, mas é o que eu lembro dele agora, mas eu vou trazer ele para vocês, tá? Então, qual foi o sinal? Jonas foi até Nínive, disse que ela seria destruída, né? E o que aconteceu? Eles buscaram, eles jejuaram, eles se arrependeram. E aí o Senhor se arrependeu do que havia dito, ou seja, pelo clamor do povo, pela busca do povo. Deus fez mudança e transformou o mal em bem, ou seja, em vez de haver destruição, teve um grande avivamento naquele lugar. Um povo que buscava mais a Deus. Muitas pessoas estão abandonando Deus, estão se voltando para outros deuses e o juízo vem. E se eu, cristã, não falar, você, cristão, não falar, até quem não conhece a Cristo vai ouvir a voz e vai dizer, eu conheço. E por quê? Lembra-se de Saulo? Lembra? Quem lembra de Saulo? Na Bíblia fala que Saulo perseguiu os cristãos. Saulo, ele não era cristão. Pelo contrário, ele era totalmente contra os cristãos. Mas ele perseguia o povo de Deus. Quando Saulo, em meio aí a uma perseguição, ele cai ali do cavalo, ele ouve a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, ele aceitou a Jesus. Ele começou a ter uma vida com Deus. E ele foi até quem o perseguia para orar por ele. Para explicar para ele o que tinha acontecido. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque Jesus ainda fala. Deus ainda fala. Ele não precisava que um que está morrendo lá falasse para Saulo. Um que viesse falasse para Saulo. Não, ele mesmo falou com Saulo. Sabe por quê? Porque ele fala. E ele vai falar com pessoas. Ele vai falar com pessoas que não são da igreja. Ele vai falar com pessoas que não são cristãs. Ele vai falar, até com um bêbado, vai falar o que Jesus quer que você ouça. Porque ele avisa. E se você não tem o reconhecimento para dizer, a pessoa está me avisando, você só vai poder dizer assim, eu não ouvi. Eu não ouvi falar que vai ter juízo. Eu não ouvi falar que eu vou pagar pelos meus atos. Eu não ouvi falar que Deus vai pedir que eu preste conta das minhas ações. Eu não ouvi falar isso, não. Ninguém falou pra mim. Certo? Ninguém falou pra mim. Então, assim, hoje eu estou falando pra ti. Mas você, de alguma forma, vai ouvir eu falando ou não. Você vendo esse vídeo ou não. Ou você vendo depois que alguém já falou pra você. Agora eu quero te dizer outra coisa. O juízo, ele não vem só para quem vai estar no dia do juízo final. Vai estar no dia do arrebatamento. Vai estar no dia tal. Vai estar na tribulação. Não. A gente não sabe o dia de amanhã. E hoje nós estamos rodeados de pestes. É fome. É doenças. É vírus. É desemprego. É chuvas, é fogo, é vento, né? Coisas que vêm às vezes, que são coisas boas, mas que acabam se voltando contra nós, a própria natureza se volta contra nós. É nós colhendo os frutos das nossas próprias ações, porque, como eu falo para vocês, tudo que eu planto eu vou colher, mas nem tudo que eu plantei eu vou colher. Então, se há uma infraestrutura aonde eu moro, não foi eu que plantei, mas eu vou colher.
Ah, se há um incêndio na casa do vizinho, não foi eu que plantei, mas eu vou colher, porque vai pegar na minha casa também. Certo? Ah, se há isso, então assim, hoje a gente vê a natureza se voltando contra a gente. E a natureza é muito forte. Ela é muito forte. Eu que já tive minha casa, que já desmoronou, né? Já desmoronou devido às chuvas. Sei quanto é triste isso. E muita gente às vezes vem, você pecou contra Deus, por isso você tá colhendo isso. Gente, uma coisa eu quero dizer para vocês: nós todos iremos colher os frutos de outras pessoas. Então é preciso nós estarmos buscando a Deus, servindo a Deus. Porque, se Laura morre num desmoronamento, né? Mas ela estava com a certeza da sua salvação. Ela estava com seu nome escrito no livro da vida. Se Laura falece num incêndio, ela estava com a certeza da sua salvação. Ela estava com seu nome escrito no livro da vida. Se Laura falece num... como é que eu posso falar para vocês? Numa inundação, ela estava com a certeza da sua salvação. Ela estava com seu nome escrito no livro da vida. Se aconteceu um tsunami lá em São Luís do Maranhão, levou Laura. Ela estava com a certeza da sua salvação. Ela estava firme em Cristo. Mas o que acontece? Às vezes, o importante não é como eu vou deixar este mundo, mas se eu estarei pronta. Por quê, meus amados irmãos? Porque o que acontece? Às vezes tem um incêndio, tem o fogo, tem a inundação, tem a chuva forte, tem o desmoronamento, tem a tempestade, mas você continua vivo porque Deus preserva a sua vida. E isso sim é muito importante. Agora você tem que estar preparado. A gente teve ali muitos exemplos, muitas histórias de pessoas cristãs, servas de Deus, que faleceram lá no evento lá do Rio Grande do Sul, dormindo. Ou seja, elas não sentiram dor. Estavam com Cristo. Deus mostrou para outras pessoas: eu levei meu filho. Ele está comigo. Então, estamos aqui, temos que agradecer a Deus porque estamos aqui. Mas como que vamos passar? Como que vamos passar esse dia que estamos aqui? Como vamos passar esse momento que estamos aqui? Como vamos passar? Que tal nós falar do amor de Deus? Que tal nós dizer que Ele sim, Ele vem? Que Ele sim vai cumprir tudo que está aqui na palavra dEle. E que Ele trará um juízo. E o importante não é como. Se eu vou viver hoje até amanhã, ou se eu vou viver só hoje, ou se eu vou viver até 100 anos, né? Eu digo muita vontade, eu e meu esposo velhinhos, de mão dada, olhando assim para um rio, para um mar, bem velhinho assim, sentado numa ponte, ali admirando a natureza, bem velhinho. Mas será que a gente chegará até lá? Mas Deus, Ele é grandioso, Ele é misericordioso, a gente busca pela nossa vida, a gente tem vida e tem vida em abundância, não só nesta terra, mas vida depois de ir. Por quê? Porque o nosso Deus é vida. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Por isso que Ele avisa. Por isso que Ele avisa. Por isso que Ele não faz coisas sem avisar os seus servos. E até quem não é, Ele vai avisar. Porque Ele tem prazer que as pessoas se arrependam. Ele tem prazer que as pessoas busquem a Ele. Ele tem prazer que as pessoas adorem a Ele. Eu peço perdão se eu falhei em alguma coisa aqui na palavra. Mas eu queria muito que vocês lessem Jeremias 21. Palavra que veio a Jeremias. Né? Então lá no exemplo de Saulo, a gente vê que Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe? Jesus falou com ele. Jesus não estava mais vivo. Jesus não estava mais vivo, né?
ele já tinha falecido. Então, assim, meus amados, Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi entender que Jesus existia, porque Jesus falou com ele. Então, ele ainda não era cristão, mas a partir dali ele tomou uma decisão, sim, de servir a Cristo. Sofreu para servir a Cristo? Sofreu, mas falou a palavra, e até hoje ele está escrito aqui. Então, se nós ouvíssemos a palavra de Deus, se todo mundo fizesse suas ações certinhas, fizessem com que o nosso mundo fosse melhor, cuidasse de ler e aprender e entender a palavra, fizesse coisas boas ao próximo, o nosso mundo seria lindo, seria maravilhoso. Nós amaríamos a nós mesmos, nós amaríamos o próximo como a nós mesmos, nós amaríamos a Deus acima de todas as coisas, nós amaríamos a natureza, nós cuidaríamos do mundo que está aqui, que é a nossa casa. E com certeza o mundo seria muito melhor. Mas eu não sei por que há tanta dificuldade em entender, em fazer o que é certo. Mas os seus olhos não estão fechados. Os teus ouvidos não estão fechados. E muito menos a tua boca. Você pode falar. Você pode dizer tanto eu aceito Jesus, como você também pode dizer que já é cristão. Olha, Jesus está vindo aí. Ah, mas se ele não vir esse ano, nem o outro, ou se ele vir, nós já tiver ido. Mas ele vem. E o importante é você entender que a nossa vida é curta, gente. Se a gente viver 100 anos é pouco tempo. É pouco tempo. Bem-aventurado nós conseguirmos viver tudo isso. Bem-aventurado nós, se Deus prolongar nossos dias nessa terra. Bem-aventurado nós. Se conseguirmos viver isso, muita gente não vive isso. Tem gente que já tá nascendo, já tá indo embora. Sabe? Todo dia se perde gente nesse mundo. Mas o importante não é elas ir. E sim elas ir bem decididas da sua salvação, tendo a certeza e a convicção da sua salvação. Que é isso que importa, gente. É só isso que importa. Porque o dia da gente ir pra gente é como se fosse um passaporte. Porque quando estamos ali descansando no nosso leito de morte, né? Vai chegar tão rápido o dia. Tão rápido o dia de vermos a Cristo, de verdade. Vai ser tão lindo. E outra coisa, será tão... Tem gente que diz, eu quero ir para o céu, eu quero louvar, eu quero glorificar, eu quero entoar a Deus, louvores com os anjos. Começa aqui, meu filho. Começa aqui, glorifica aqui, começa aqui, louva aqui, adora aqui, faz o bem aqui. Faça desse lugar um lugar lindo para você viver, para sua família viver. Ah, mas nós estamos vivendo ameaçados, é guerra para um lado, é fogo para o outro, é chuva para o outro, é inundação para o outro, é desmoronamento para o outro, é isso, é fome para o outro, é sede para o outro. Nós estamos... Fique firme na palavra. Agradeça, glorifique e exalte Deus aqui. Não importa as circunstâncias nem a situação. Faça a sua parte como cristão, ou seja, um cristão de verdade ainda. Dá tempo enquanto você está vivo e tem esperança. É lindo servir a Cristo. Falhamos. Senhor, eu falhei. Me perdoa, Pai. Busca, ora em todo tempo, busca. Agora, eu vou só ler esse capítulo todo com vocês, por quê? Porque às vezes as pessoas não leem a palavra, e eu tô querendo fazer ler com vocês o Apocalipse, né? E assim, não sei se eu devo fazer, como que eu devo, se eu boto outro canal, se eu leio aqui com vocês, como que eu faço? Pra gente ler Apocalipse juntos. Já li? Já li. Já li outras coisas, já reli de novo? Já li. Mas quero ler com vocês.
Que tal? O que vocês acham? Responda aí. Ah, faz isso, bora ler junto, Apocalipse, tá bom? Gente, a palavra de Deus, ela é boa. Ela nos avisa. Certo? Olha, bora lá. O que diz Jeremias 21? Diz assim: o anúncio da destruição de Jerusalém. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazu, filho de Malquias, e a Sofanias, filho de Maassés, e o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Então, Jeremias lhe disse: assim direis, Zedequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer, a espada, ou a fome, ou a pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, eis que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra essa cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está ao redor dela. Essa é a palavra. Agora, nós temos outros capítulos bem importantes, que é Jeremias 22 e 23. Às vezes a pessoa fica procurando erros na pregação. Ah, mas ela disse isso, assim e tal. Gente, só ouça a palavra ou só leia a palavra. Busque o conhecimento que está aqui na palavra. Certo? Busque o conhecimento. Bora ler aqui sobre só o 22.
ou eu faço outro vídeo e a gente lê o 22, Jeremias 22. Mas se você não vê o próximo vídeo, leia você, Jeremias 22, tá bom? Então, vou encerrar esse vídeo e nós vamos começar o outro. Senão ficar muito longo. Eu faço nesse, como que eu faço? Bora fazer logo nesse, eu leio aqui nesse e começo o outro com esse. Fica melhor. Profecia contra a casa de Israel e de Judá. Jeremias 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe a palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimas o estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se diversas cumprides esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, e em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca do rei de Judá: tu és para mim Gileade e cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e as cidades desabitadas, porque preparei contra ti, destruindo cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade e dirá, cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dará o salário do seu trabalho. E diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abri janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerraras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo de justiça? Por isso, tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor: mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo-á para a opressão, para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o, lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém, sob o Líbano, e clama e levanta a tua voz em Baçã, e clama deste Abarim, porque estão quebrantados os teus moradores, os teus namorados, estão quebrantados os teus
namorados. É isso que diz no versículo 20 de Jeremias 22. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. E o vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e faz o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores, como as da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que está ainda que Jaconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, e dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na tua mão daqueles diante quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Na mão dos caldeus, certo? E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantarão a sua alma, para lhe tornarem, a ela não tornarão. Pois este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora? Ele e a sua geração e os arrojados para uma terra que não conheceu. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Versículo 29 de Jeremias, diz assim, capítulo 22, Jeremias 29, diz assim, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra, não a minha palavra, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para que se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Agora você pode dizer, Laura, o que você faz pregando o Velho Testamento? O que você faz lendo o Velho Testamento? Por quê? O conselho de Deus para a nossa vida ainda é o mesmo. Nós iremos prestar conta das nossas ações. Nós iremos pagar o preço pelo que a gente faz. E um juízo virá. É só isso. Um juízo virá. E você tem que estar preparado. Ou indo hoje, ou indo daqui 1000 dias. Ou indo daqui muitos dias, ou vivendo muitos e muitos e muitos anos, né? Você tem que estar preparado para prestar conta das suas ações, das suas palavras, principalmente palavras. E a palavra, ela diz que a gente tem o poder com a nossa palavra. A gente tem a morte e a vida com o poder da nossa língua. Quem bem o utiliza, colhe seus frutos. Então, se você usa sua língua para se humilhar diante de Deus, para se arrepender, se você usa sua língua para falar do amor de Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar, para fazer sua parte, bem-aventurado quem bem a utiliza. Então, eu estou fazendo a minha parte, não porque eu seja santa, não porque eu seja perfeita, não. Eu sou falha. Mas eis aqui um vaso querendo fazer a vontade de Deus. E se você gostou, deixe seu comentário. Se você não tem como falar do amor de Deus, que é para falar todo o tempo, é a única coisa que todo tempo você pode fazer, é falar do amor de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Compartilhe esse vídeo. Ou faça um também e compartilhe. Tá bom? Eu agradeço a todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente.